Obrigado a todos pela presença, boa tarde. Só contar um pouquinho para vocês a estrutura que a gente montou. A gente tem 3 empresas diferentes que trabalham com aplicativos mobile. Acredito que eles vão apresentar individualmente o projeto. A gente tem 15 minutos para cada um. E logo em seguida a gente abre para perguntas e um debate aqui, uma roda de perguntas interna aqui também, tá bom? A gente vai começar com o pessoal do Gig. Fiquem à vontade. Alô, alô. Bom, antes de contar um pouco do Gig, tarefa que os meus amigos aqui vão explicar até melhor do que eu, vou contar uma historinha, né? A gente está vivendo um momento interessante em São Paulo sobre tanto de ocupação de espaços públicos quanto os próprios músicos de rua, mas é uma coisa relativamente recente. Até 2009 se era proibido tocar na rua em São Paulo, né? A gente teve em 2009, eu me lembro que o Rafael Pio, um guitarrista bastante conhecido de rua, foi preso na Paulista e isso virou uma capa da Folha, então, gestão Kassab na época, né? E também em 2009 eu viajei pelos 17 maiores metrôs do mundo para pesquisar músicos de metrô, mais especificamente do que músico de rua, tá? Porque o metrô, normalmente se vê até mais músicos no metrô do que na rua, porque o metrô, apesar de ser um espaço público, é um espaço público controlado. Então, quando a pessoa sai do vagão, ela já ouve que tem som na estação, ela obrigatoriamente passa na frente do músico, e não à toa os caras preferem ficar no metrô para ganhar um dinheirinho ali. Nessa viagem, eu percebi algumas coisas, 3 coisas importantes, 3 lições importantes, que tinham a ver com o nosso momento, e tem a ver com o nosso momento agora. A primeira delas, que a música de rua e música em espaços públicos é causa e efeito do nível de abertura de uma sociedade, né? Então, onde você vê músicos tocando no metrô? Em Londres, em Paris, em Nova York. Onde não se vê, onde é proibido, Pequim, Moscou, Tóquio, Cidade do México. São Paulo permanece proibido até o momento. Tem apresentações de músicos no metrô de São Paulo, mas são apresentações pontuais, onde o músico é contratado. Não que é liberado o cara chegar lá com o violão dele, montar o violão dele e sair tocando. Uma segunda coisa que eu aprendi e isso eu acho que a gente ainda não está vivendo esse momento aqui. O músico de rua, na verdade, lá fora eles chamam de busker. E busker é uma inglesificação do buscar a vida na rua. Então, mais do que tudo, o cara pode até estar se divertindo, mas ele não está lá para se divertir, ele está lá para ganhar dinheiro. E os caras vivem disso. Então, assim, é muito comum você ver músicos em Nova York, em Paris, que ganham lá seus 5, 6, 7 mil dólares por mês, mas tocam 3, 4 horas por dia em estações quentes e vendendo seus CDs. Enfim, é um jeito de se ganhar vida, mais do que tudo. E a terceira coisa que eu também aprendi dessa viagem foi que tocar na rua, mais especificamente no metrô de novo, é como se fosse a categoria de base do músico profissional. É onde os caras estão entrando na música profissional. Não à toa, muitos ídolos nossos começaram tocando na rua, quando adolescentes, e o Clapton, por exemplo, na biografia dele, ele diz que tudo que ele aprendeu tocando no metrô de Londres, porque o cara é obrigado a ficar bom. Se ele não ficar bom, nem a mãe dele vai parar para dar um tostão para ele. Então, a gente fez, nessa viagem, a gente criou um festival, que foi o Festival Internacional de Músicos de Metrô. Fizemos ele em 2010, 2012, 2014, no Rio de Janeiro. Mas o metrô, logo após o festival, que durou uma semana e foi em 10 estações de São Paulo, o metrô de São Paulo foi bastante criticado porque ele não permite os músicos. Então, os caras falaram, poxa, vocês vêm fazer um festival aqui, mas na segunda-feira seguinte eu não posso tocar aqui. E por que não pode? Porque é uma economia informal. O metrô, por ser uma autarquia, em tese, ele não pode ser conivente com um cara que põe um chapéu ali e não está pagando impostos, não está recolhendo ECAD, enfim, essas histórias aí que vocês conhecem. Então, o metrô ele não quer mais esse problema para ele fala, olha, não pode. A partir daí, a gente criou um projeto chamado Academias de Músicos de Metrô, que foi pegando um pouco de cada coisa que eu vi nos metrôs do mundo, mas para consertar essa pequena distorção de o que é uma economia informal do que não é uma economia informal. Então, em Londres, eles vendem os espaços semicírculos pequenos nas estações onde os caras podem tocar e vendem patrocínio. Lá tem uma marca de cerveja e uma rádio que patrocina os espaços. Só que esse dinheiro vai para o metrô de Londres, não vai para os músicos, porque os músicos lá eles podem pôr o chapéu.
Então a gente falou, poxa, vamos aqui vender esses espaços onde os caras podem tocar. E só que com esse dinheiro a gente remunera os moleques e eles serão como se for um primeiro emprego de um jovem músico. Durante um ano ele vai ser um músico oficial do metrô de São Paulo, escolhido nas escolas de música e conservatórios, e, enfim, por uns jurados. Não vendemos esse projeto. E, para não perder a oportunidade, eu fui atrás de totens que eu vi na Coreia do Sul, onde os caras depositavam dinheiro em totens de acrílico ali. E eu imagino que esse dinheiro seja contabilizado. Não consegui me comunicar direito na Coreia do Sul com o pessoal lá, mas eu imagino que eles contabilizam, pagam os impostos que tem que pagar, e, enfim. Na minha segunda reunião com um fornecedor desses totens, eu falei, cara, a gente não precisa de um totem, a gente precisa de um aplicativo. E um aplicativo que não só seja um chapéu virtual, mas que faz outras coisas também. E um certo dia eu estava contando, há mais de um ano, eu estava contando essa história para o Facundo aqui, nas nossas reuniões semanais, e a partir daí eu deixo a bola com ele para levar adiante. Bom, antes de mais nada, a gente tem que se apresentar. Nós fazemos parte do Grupo Vegas. Hoje em dia a gente tem 10 palcos aqui em São Paulo. Se a gente for reduzir, o que a gente faz na vida é palco. Pode ser restaurante, bar, a gente tem 2 casas de show, uma para 300, 400 pessoas, outra para 1.500, que é o Joia, boates. A gente sempre dedicou nossa vida à construção de palco para artistas, seja um cozinheiro, um bartender ou um músico, se apresentar. Só que toda cidade ela tem mais potencial criativo do que quantidade de palcos. Esse sempre foi um limitador. Você sempre tem um gargalo na quantidade de palcos que acontece em uma cidade. Se esse limitador existe em São Paulo, se a gente não consegue dar vazão à criatividade que existe de músicos especificamente aqui em São Paulo, que dirá em outras capitais ou mesmo cidades do interior. Então a gente está na era da imaterialidade hoje em dia. Não faz mais sentido necessariamente você construir um palco, mesmo porque a experiência na rua é completamente diferente e complementar da experiência numa casa de show. E quando a gente fala de revolução ponto a ponto, peer-to-peer, ela sempre liga a obra musical, a obra intelectual do artista ao fã. Entre a obra intelectual e o fã, tudo isso aqui se materializou, tudo isso aqui se digitalizou. Mas entre o artista e o fã, você tem 12 intermediários. Pode ser o YouTube, pode ser o Spotify, pode ser o manager, o promoter, a casa de show, o jornalista, blá, 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 e por aí vai. O que faz com que o sistema esteja corrompido, porque se você for parar para pensar, e todo mundo isso é sabido, nem Spotify faz dinheiro. O artista definitivamente não faz dinheiro, as casas de show fazem pouco dinheiro, quando fazem dinheiro. É um sistema que não está funcionando para ninguém, nem para os grandes, nem para os pequenos. Então, você acaba tendo uma massificação de produtos musicais, onde aqui no Brasil a gente tem uma enorme concentração de gêneros musicais, enquanto que aquilo que a gente chama de música independente ou música sem lastro comercial ocupa uma parcela muito, muito pequena, porque ela não consegue atingir um público cada vez maior. Bom, esse é um problema. Então, para a gente começar um projeto, a gente precisa encontrar um problema. Caso contrário, um problema e um propósito. E o nosso problema era exatamente esse. O músico, grande parte das vezes, ou ele se frustra e ele precisa fazer jingles ou encontrar um segundo emprego. Aqui todo mundo conhece um advogado que gostaria de ter sido músico. Ou ele não consegue sobreviver com a sua arte, não consegue sobreviver com um ofício. E ninguém é músico porque um dia falou, não, vou estudar para ser músico. As pessoas são musicistas, ou você escolhe essa profissão porque é uma relação de identidade. Você não conseguiria, do ponto de vista mais visceral, ser outra coisa senão músico. É quase uma sina. Então, a gente, logicamente, tem vários amigos músicos, até que um dia a gente falou e pensou, tem que ter uma maneira de você conseguir ligar o artista ao fã, diretamente, sem intermediários. Fazer essa ligação imaterial, fazer essa ligação ponto a ponto, diretamente do artista. E aí que a gente desenvolveu o Gig. O que o Gig é? É uma ferramenta que pode ser... Eu não vou falar de aplicativo, porque, para mim, aplicativo é uma das soluções. A gente está falando de uma plataforma tecnológica, de tecnologia, que pode ter uma forma de aplicativo ou pode ter uma forma web. Não importa. Para mim, aplicativo ele só serve, no meu caso especificamente, se você tem um dispositivo de geolocalização. Caso contrário, você usa web, ou usa uma página web responsiva para smartphone. Mas, se você não liga um serviço de localização, ele não faz muito sentido.
Eu vou mostrar rapidamente aqui 2 vídeos para ilustrar o que eu vou falar rapidinho, só para vocês entenderem o que o Gigo faz. Esses vídeos eles foram capturados por nós mesmos, eles não têm ator, as bandas que se apresentam são bandas que se apresentam na rua mesmo, enfim, é coisa nossa mesmo. E eu queria mostrar só para ilustrar o caso. Tudo bem, a gente vai mostrar. Essa aqui é um momento de contratação de um determinado artista. Mas essa vai ser um feature que a gente vai colocar mais pra frente no gig. Não consigo ver. Então a gente fala que tudo é palco porque o que vai acontecer? O que acontece no aplicativo? Você liga ele e ele te dá imediatamente todas as bandas que estão se apresentando. Você escolhe quais são os gêneros musicais, meio como o Tinder. Você escolhe quais são os gêneros musicais que você gosta de ouvir. No meu caso, jazz, blues, rock, música eletrônica e música erudita. Tá? São esses 5 gêneros que eu gosto de ouvir. Quando eu ligo o meu GPS, o aplicativo me dá num mapa de um raio de determinados quilômetros que você pode fazer um setup ou não. Agora, nessa primeira fase, não, né? Porque a gente não vai ter muito conteúdo. Mas que mais para frente você vai poder determinar o raio. Quais são as bandas que estão se apresentando à sua volta? Só ao vivo. A gente está falando que a gente é pós-Spotify. Spotify, quem ouvia era seu pai. A gente está querendo a música ao vivo, que é ali que, para mim, está a energia. Todo mundo se lembra de um show. Todo mundo tem uma relação com o álbum, mas os shows são aqueles que criam dobras no cérebro mesmo, aqueles que vincam a memória. Então, quando a gente liga o aplicativo, você tem um raio onde você se encontra das bandas que estão se apresentando. São bandas, a gente vai fazer pins nas cores verde, amarelo e vermelho. Tá? Verde, as bandas vão se apresentar dentro de 2 horas, amarelo em até um dia e vermelho em até uma semana. Quando você vê uma banda se apresentando naquele momento, significa o quê? Eu, artista, fui, por exemplo, para a Paulista com a Augusta. Quando eu cheguei na Paulista com a Augusta, eu dei um check-in. Um check-in é como se eu estivesse num Foursquare. Quando eu dei um check-in, o meu PIN ficou verde. A partir do momento que o PIN ficou verde, eu abro uma janela espaço-temporal, que a gente chama, é meio da ficção científica isso, mas é isso mesmo, uma janela espaço-temporal, onde o fã vai se direcionando até o artista. A partir do momento que ele estiver a 50 metros do artista, eu abro uma janela de contribuição, que é o tal do chapeuzinho virtual, que é o tal da tal da cartola. Aí o fã pode dar 1, 2, 5, 10, 15, 20 reais para o artista. Só que a gente está pensando, e esse que é o ovo de Colombo do gig. Como nós temos os palcos aqui em São Paulo, a gente tem relação com as grandes empresas de alimentos e bebidas, Ben & Jerry, Pernod Ricard, Ambev. A gente já tem os palcos para distribuir, porque a gente, no final das contas, vende álcool também. Então, eu cheguei lá para os presidentes ou diretores da Ambev e falei assim, gente, cheguei em outubro e falei, toda empresa ela tem um budget de marketing, que quando chega outubro, setembro, outubro, sobra dinheiro porque eles ficam economizando ao longo de todo o ano, e em outubro eles querem queimar tudo, porque senão o baseline cai no ano seguinte. Falei, você não tem 50 pratas, 100 pratas, da tua verba de online para colocar nesse nosso aplicativo? Aí eu mostrava os vídeos para as pessoas e todo mundo falava, esse projeto é muito do caralho, a gente tem 50 mil, 100 mil reais, 150 mil reais que vai, no final das contas, colocar no aplicativo. Então, quando eu doar o dinheiro para o artista, eu vou ver um ad de 15 segundos da empresa que está viabilizando essa doação. Então, o dinheiro não sai do bolso da pessoa que é doadora naquele momento. Esse é um primeiro momento. Primeiro, a gente tem que criar a cultura de se dar dinheiro para um artista na rua. Depois, a gente vai fazer o quê? Vamos parear. Então, cada real que uma empresa der, vai sair R$1 do bolso também do doador, do fã. E, talvez, no futuro longínquo, a gente consiga fazer com que as pessoas doem dinheiro espontaneamente, né? Então, desse jeito, a gente já falou com Ben & Jerry, falamos com Ambev, Pernod Ricard, Campari, enfim, a gente cobriu um grande número de empresas aqui em São Paulo, aqui no Brasil, e a gente conseguiu. A nossa meta é angariar R$1 milhão.
Esse R$1 milhão é R$1 milhão de cachê, porque a gente corta como negócio 15% na captação aqui em cima. Então, esse R$1 milhão vai direto para o bolso do artista. Quando você juntar, se você para pensar na quantidade de dinheiro que tem aqui, eu estou falando de casas independentes em São Paulo, tá? Então dá para falar da Casa do Mancha, Puxadinho da Praça, o Zé Carniceria, o Centro Cultural Rio Verde, o Breve, talvez o Cine Joia. Se você for juntar a quantidade de cachê que existem nessas casas em um ano, não dá R$1 milhão. Então a gente vai colocar na rua para as bandas aproveitarem, para as bandas usarem R$1 milhão de cachê. O que isso significa? Que esse dinheiro não vai ser automaticamente dado para a banda. A banda vai ter que ativar a sua rede social para falar que ela vai tocar num determinado dia. E a doação só vai acontecer quando banda e fã estiverem um a 50 metros do outro. Com isso, a gente pode criar... O que a gente está fazendo? A gente está aproveitando a agenda ociosa de todos os artistas. Todo o músico tem uma agenda ociosa. Então, ele vai poder criar a sua... Ele vai perder menos tempo fazendo lobby para tocar em casas que legitimem o seu trabalho e vai se preocupar em fazer a sua comunidade. É um instrumento, antes de mais nada, de formação de comunidade. Então, além disso, da estratégia de doação, num segundo momento, a gente vai fazer contratação, que vocês viram aqui. Então, todo mundo aqui já deu uma festa. A ideia é que cada um possa ser um palco, um fã ou uma banda. Mesmo que você seja músico, você pode chamar a sua comunidade de bandas e transformar a sua casa num microfestival, cobrando ingresso, se você quiser. Você pode... Eu, como fã, eu posso contratar um artista que vai... vou falar, bom, eu tenho R$500 para alguém tocar na minha casa, um set de música eletrônica, vamos dizer, de tech house, no sábado, da meia-noite até as 4 da manhã. Eu mando a solicitação, voltam os artistas que ganharam mais dinheiro na rua, porque Facebook, número de like em Facebook é uma coisa que é absolutamente... hoje em dia você consegue comprar like de Facebook, mas dinheiro que foi doado na rua, não. É uma métrica absolutamente fiel. Então, o que o Gig... A gente não tem muito tempo, eu vou só mostrar mais um vídeo só para ilustrar isso que eu estou falando aqui. Mas o que o Gig quer fazer, no final das contas? Que problema ele quer resolver? Ele quer criar uma ligação ponto a ponto entre fã e músico. E eu acho que essa é a grande sacada dele. A gente já mostrou o Gig para todas as aceleradoras, né, Beraldo? A gente foi para Google Campus não. A gente foi para a Cubo, a Aceleratec. Eu fui conversar com investidores na gringa e todo mundo fala que é uma das plataformas... Eu não sei, porque eu não sei se vai funcionar, né? Todos os aplicativos eles têm uma chance de sucesso relativamente baixa. Mas como a gente vem do mercado de criação de palcos, criar o último dos palcos, esse palco imaterial que a gente está falando, dizer que tudo é palco é muito poderoso. Especialmente nessa era do Uber, da imaterialidade que a gente está vivendo. Então, a gente está muito esperançoso. Vamos lançar iOS até o final do ano. Já estamos publicando. Android em março. Então, o lançamento oficial mesmo é em março. A partir daí, a gente vai fazer festival distribuído, com músicos na rua. O Beraldo está em negociação, diz que parece que a gente vai conseguir algumas estações de metrô para os músicos. O metrô já nos autorizou, que afinal de contas era o grande desafio, liberar as estações de metrô. O metrô já nos autorizou a testar a plataforma dentro das estações. Então, assim, já conseguimos uma vitória, que é colocar busker dentro do metrô de São Paulo e, ainda que por outras vias, desinformalizar a relação do busker ali dentro, né? Além dessas possibilidades, eu acho que, não só de músico de rua, mas, como o Facundo falou, tem uma série de oportunidades para músicos, né, do que os gringos chamam do second tier, e até mesmo dos primeiros... As bandas maiores podem receber contribuições também, nada impede que isso aconteça. Isso pode acontecer também, uma contribuição pode acontecer dentro de uma casa de show tradicional, tá? Você pode doar dinheiro para um artista como se ele estivesse vendendo um CD ou um álbum na barraquinha de merchandising dele.